Mudou alguma coisa para que Alexandre de Moraes entregue o passaporte a Bolsonaro, professor Mairovitch? Não mudou nada. É, o que acontece, e vamos aí a uma linguagem popular, quando se dá a mão para o Bolsonaro, ele logo quer o braço. Então, quando o Moraes errou ao decidir que o Bolsonaro não estava tentando fugir na embaixada, e o clima era que uma prisão preventiva poderia ser decretada, então ele não foi para a embaixada à toa. Mas o certo é que esse passaporte foi apreendido em fevereiro, logo no início do mês de fevereiro, quando nós tivemos aquela operação Tempus Veritatis, uma operação que apura o golpismo dentro do poder, dentro do palácio, e tudo coordenado pelo Bolsonaro, com reuniões, minutas de golpe e outras coisas, e quejandos. Então, por isso, esse foi o motivo que se fez a apreensão e com o Bolsonaro tendo um passado já de fujão. O risco permanece, as apurações continuam. O coronel Mauro Cid foi chamado de novo para completar as delações em face desse episódio eh, apurado com essa operação Tempus Veritatis. Então, o risco existe. O Bolsonaro deu uma desculpa aí que queria ir para Israel no mês de maio, isso foi muito bem indeferido, e agora que ele teve essa decisão do Moraes, volto a frisar, essa equivocada decisão do Moraes, agora ele volta a querer o passaporte. Ele quer fugir com passaporte, viu, Fabio? Não, e eu acho interessante, né? Porque do ponto de vista jurídico, e isso que é interessante, é um risco entregar o passaporte para ele diante das investigações que ele é alvo. E foi por isso que o passaporte dele foi retido, e isso não mudou, porque as investigações seguem em curso, não é isso, professor Mairovitch? Então não há, na sua análise, só resumindo aqui um pouco do que eu entendi, não há na sua análise uma justificativa que faça Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, mudar de ideia. É isso. Exatamente isso. E para reforço, eu acrescentaria que quando foi feita a apreensão do passaporte, em fevereiro, ocorreu a operação, e aí estava o risco e a gravidade, e as apurações continuaram, e o Bolsonaro se enrolou ainda mais. Então, o risco permanece. Tem um outro ponto, Josias, só para a gente finalizar essa história, né, e já mudar de assunto, que eu gostaria de ouvir uma análise sua de quais são os Uhum. interesses reais de Bolsonaro a nesse momento dar as mãos a Benjamin Netanyahu, do ponto de vista político mesmo, de estratégia política e de estratégia bolsonarista, né? Benjamin Netanyahu, ele está cada vez mais, de certa maneira, isolado, sendo isolado, né, por outros líderes políticos. Por que Bolsonaro quer se aproximar, mostrar essa imagem? Qual é essa estratégia bolsonarista? Ele tem dois propósitos nesse momento, né, Fabiola? Um propósito político, que é o de, estando jurado de morte nos processos criminais que correm contra ele, ele cedo ou tarde será condenado e a inelegibilidade dele, que hoje é de 8 anos, vai passar a 3 décadas. Ele precisa dar a aparência de que está cheio de vida. Então, ele faz atos em São Paulo, na Avenida Paulista, em Copacabana, e percorre a conjuntura como se nada tivesse sido descoberto contra ele. Isto convém a ele, do ponto de vista político. E ele tem propósitos eleitorais, porque eu não vejo hoje outra alternativa para o Bolsonaro senão a de se comportar mais ou menos, mal comparando, ele está numa posição muito parecida com a que estava o Lula.
ele foi retirado da disputa e ele está condenado, está fadado a enfrentar condenações criminais. Não vai escapar disso. Então ele joga com o futuro. Qual é o futuro? Poderia obter uma anulação de sentença ou poderia obter uma anistia no Congresso Nacional. A anulação de sentença é improvável. Primeiro, porque as provas são muito eloquentes, então ele teria que jogar com as questões processuais, não é? Como muitos condenados fazem. Ocorre que, no caso dele, diferentemente do que ocorreu com os condenados da Lava Jato, a condenação dele está se dando no Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo teria que anular a si mesmo para anular futuras condenações do Bolsonaro, algo que é improvável que ocorra. Então, ele joga na arena política. Qual é a aposta que ele faz? Elegendo agora um bom número de prefeitos, ele prepara o terreno para 2026 e o Bolsonaro, o PL, os conservadores que cercam o Bolsonaro, eles apostam que a configuração do Congresso Nacional a ser eleito em 2026 será ainda mais conservadora do que o atual legislativo. Então, a aposta do Bolsonaro é de que ele elegerá uma maioria conservadora para o Senado e uma maioria conservadora para a Câmara. Nesse contexto, se isso se realiza, ele tem mais chances de obter lá na frente a ansiada anistia. Então, são essas as apostas que o Bolsonaro faz. Do ponto de vista mais imediato, convém a ele dar a aparência de que está cheio de vida, embora ele esteja criminalmente jurado de morte, e do ponto de vista eleitoral, convém a ele se manter ativo para tentar eleger boa bancada, um bom número de prefeitos e preparar o terreno para, em 2026, eleger um Congresso ainda mais conservador do que o atual, passar a apostar na anistia.